O quinto anjo tocou a trombeta. E então, o abismo foi aberto. De lá, subiu uma fumaça tão densa que escureceu o sol. E com ela, criaturas jamais vistas surgiram sobre a terra. Que são os gafanhotos descritos em Apocalipse 9, e o que significam essas visões tão assustadoras. Neste episódio de Linhas da Fé, vamos explorar uma das passagens mais impactantes e misteriosas do livro do Apocalipse. Prepare-se para mergulhar em símbolos, julgamento e mensagens que, mesmo sendo proféticas, ecoam até os nossos dias. Se você busca entender a profecia bíblica com profundidade e respeito, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. O capítulo mais misterioso do Apocalipse começa agora. Com solenidade e temor, prosseguimos na revelação dos juízos divinos. Um novo som ecoa pelos céus, um sinal de que a ira se intensifica sobre a terra. O quinto anjo levanta sua trombeta, e ao seu toque, uma visão sombria se descortina diante dos olhos. Observo algo que cai do firmamento, uma estrela que precipita-se em direção ao sol. Mas esta não é uma estrela comum, uma mera luz distante. Esta estrela possui uma identidade e um propósito. E a esta estrela caída, é entregue uma chave de importância terrível, a chave do poço do abismo. Imagine U.S. Lugar, o poço sem fundo. O abismo de onde emanam as forças das trevas. O lugar de aprisionamento. E esta estrela caída recebe a autoridade para abrir, para destrancar as portas desse profundo calabouço. E assim acontece. Com a chave em mãos, o poço do abismo é aberto. Ouça o som, se puder imaginar. O ranger das comportas infernais cedendo, e do abismo que se escancara e rompe uma fumaça densa. Uma fumaça que acende rapidamente, como a fumaça de uma fornalha imensa e furiosa. Não uma fumaça qualquer, mas um vapor espesso, escuro, sufocante. Esta fumaça sobe e se espalha pela atmosfera, cobrindo tudo. E com esta fumaça que emerge do poço do abismo, o sol, a fonte de luz do dia, é escurecido. Seu brilho é ofuscado. Sua presença engolida pela nuvem de trevas que se expande. O ar se torna pesado, difícil do Rasper, tomado pela escuridão e pela densidade deste vapor infernal. É uma escuridão antinatural, que desce sobre a terra, não pela ausência da luz natural, mas pela presença avassaladora da fumaça que brota do abismo. Um prenúncio do horror que está para ser liberado. Uma cortina de trevas que prepara o cenário para a próxima praga aterradora. O mundo mergulha numa penumbra assustadora, envolto na fumaça que marca a abertura do poço. Que visão de angústia, de desolação profunda. A porta foi aberta, o abismo foi revelado, e a escuridão é apenas o primeiro sinal do que está por vir. O quinto arauto celestial fez soar sua trombeta, seu som ecoando pelos domínios celestes. E na vastidão do firmamento, um espetáculo aterrador se descortinou. Vimos uma estrela cair do céu à terra, não como um meteoro flamejante, mas com um propósito sinistro. Esta estrela, este ser, recebeu algo de imensa significância. A chave para o poço do abismo. Ponderai sobre o que significa ter. A chave para o poço do abismo é a permissão para liberar o que está contido nas profundezas mais sombrias da existência. E com esta chave em mãos, o poço foi aberto. Imaginai o horror que isso implica. Um portal para o inferno na própria terra. E do poço aberto, subiu fumaça. Não uma fumaça comum, mas fumaça como de uma grande fornalha densa, opressora, sufocante. E a fumaça, essa nuvem sulfurosa e terrível, acendeu cobrindo os céus. E com sua ascensão, escureceu-se o sol. A luz do dia foi engolida por essa negrura infernal. E não apenas o sol, mas o ar também foi obscurecido pela fumaça que emanava daquele abismo recém-aberto. O mundo mergulhou em uma penumbra hedionda, uma escuridão palpável que trazia consigo o cheiro e a sensação do poço de onde viera. Uma escuridão que não era apenas a ausência de luz, mas a presença de algo terrível. E dessa fumaça, dessa escuridão emanada das profundezas, algo veio à tona. Da fumaça, sim, vieram gafanhotos sobre a terra. Mas não eram gafanhotos comuns, aqueles que devoram a vegetação. Estes eram diferentes. Nascidos da fumaça do abismo Els emergeram para cumprir seu terrível propósito. E foi-lhes dado poder assustador, um poder semelhante ao poder que têm os escorpiões da terra. Eles vieram da escuridão, trazendo consigo a autoridade para infligir tormento. Este é o começo de algo indescritível. E sua terrível emanação desencadeando o primeiro ai das profundezas do abismo, onde a estrela caída abriu a porta com a chave que lhe foi dada. Subiu não apenas fumaça, mas uma hoste terrível, daquela nuvem espessa como a de uma grande fornalha, que obscureceu o sol e roubou a leveza do ar. Vieram eles,
os gafanhotos. Mas esses não eram os insetos que devastam plantações. Eram seres de outra ordem, emergindo da escuridão para um propósito específico e cruel. Ao pisarem na terra, trouxeram consigo um poder formidável. Um poder comparável ao que têm os escorpiões da terra. A picada venenosa, o tormento agudo e lancinante, essa era a natureza da capacidade destrutiva que lhes foi conferida. Mas a missão tinha limites claros, impostos por uma autoridade superior. Não lhes foi permitido tocar na vegetação. Não podiam causar dano à erva, nem a qualquer folhagem ou árvore. A fúria dessas criaturas era direcionada, com precisão assustadora. O alvo exclusivo, a única presa designada, Iran ou os Romans. Mas não todos os homens, apenas aqueles que não portavam em suas frontes o selo protetor de Deus. Aqueles que não tinham a marca que os distinguia como pertencentes ao Altíssimo. Sobre estes, e somente sobre estes, recairia o peso do poder dos gafanhotos. Seu tormento, semelhante ao de um escorpião quando fere, seria sua realidade. Uma agonia prolongada, uma dor que não conduziria à morte, mas que faria os homens desejarem a morte desesperadamente, sem que ela lhes alcançasse. Essa era a praga, direcionada, implacável, emergindo do abismo com poder de escorpião, atingindo unicamente aqueles que rejeitaram a marca divina. Emergidos da fumaça densa que subiu do abismo, uma praga sem precedentes assolou a terra. Não lhes foi dado poder para devorar a vegetação, nem ferir as árvores, nem tocar na relva verde, mas sim um poder terrível, direcionado somente contra a humanidade, contra aqueles que não possuíam o selo protetor do Deus Altíssimo em suas frontes. A esses, uma nova realidade de dor se impôs. Não era a morte que trazia. Não. Seu objetivo era o tormento, a agonia que se arrastaria por um tempo determinado. Foi-lhes concedida a permissão para atormentar os homens por 5 meses. Um período de sofrimento prolongado, uma era de desespero constante. E a dor que infligiam, quão terrível seria, a própria Escritura a compara à picada de um escorpião quando fere um homem. Imaginem a dor aguda e lancinante, o veneno se espalhando, causando um sofrimento insuportável e debilitante. Essa não passava rapidamente, persistia, dia após dia, semana após semana, por 5 longos meses. O tormento era tão profundo, tão incessante, que a vida se tornou uma carga insuportável para os aflitos. A própria mente humana, esmagada pela dor contínua, começou a anelar pelo fim definitivo, pela única fuga possível daquela tortura. E assim, nos dias daquele tormento, os homens buscariam a morte com desespero, clamariam por ela, a desejariam ardentemente como a maior das libertações. Tentariam encontrar, lá por todos os meios, mas ai deles. A morte, aquela que usualmente ceifa vidas, fugiria deles. Ela se recusaria a dar o alívio que tanto ansiavam. Desejariam morrer, implorariam pelo fim, mas a morte se manteria distante, zombando de sua angústia, deixando-os presos àquela realidade de dor incessante infligida pelas caudas semelhantes, as de escorpiões que possuíam aqueles seres abissais, um sofrimento terrível que não culminava no descanso da sepultura, apenas em mais agonia. E ali, diante dos olhos atônitos, a visão daqueles que emergiram das profundezas do abismo, criaturas que desafiam a própria compreensão terrena. Seu parecer era de fato semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, prontos para avançar, com um ímpeto terrível e devastador. Sobre suas cabeças, não a simplicidade de insetos, mas algo como caroas, brilhando como o mais puro e reluzente ouro, um sinal de autoridade perversa ou domínio concedido. E, que visão inquietante para os olhos humanos, seus rostos não eram de animais rastejantes, mas rostos que pareciam os de homens, talvez com uma frieza ou crueldade que aterrorizava a alma. Possuíam cabelos longos, densos, caindo como os cabelos das mulheres, um contraste estranho e perturbador com sua forma marcial. Suas mandíbulas não trituravam a vegetação como gafanhotos comuns, mas eram armadas com dentes, terríveis, poderosos, afiados como os dentes de leões, prontos para dilacerar ou amedrontar profundamente. Seu corpo não era frágil, mas protegido por couraças, sólidas, impenetráveis, como couraças feitas do mais resistente ferro, invulneráveis aos desesperados esforços dos que buscavam repeli-los, e o som de sua aproximação não era um zumbido isolado, mas um estrondo ensurdecedor. O ruído caótico e terrível de carros de guerra, de multidões de cavalos correndo para o combate. Uma tempestade sonora que anunciava a chegada da praga e congelava o sangue nas veias. Mas a verdadeira arma, o instrumento de seu poder de tormento, residia em suas caudas. Caudas que se assemelhavam às dos escorpiões, cada uma terminando em um aguilhão peçonhento, e o poder concedido a esses apêndices mortíferos era o de infligir sofrimento aos homens, um tormento intenso e constante, que duraria por 5 longos e agonizantes meses, semelhante à picada mais virulenta
virulenta e incapacitante que se possa imaginar. Sua forma, sua aparência, tudo neles gritava terror e desespero para aqueles que não tinham o selo divino e tinham sobre si rei, uma liderança sinistra sobre esta horda infernal. Eles não eram criaturas sem propósito, sem comando. Havia um rei sobre eles, o anjo do abismo. Seu domínio absoluto sobre esta praga de gafanhotos era inquestionável. Seu nome era proferido com temor. Em hebraico, ele era conhecido como Abaddon, e em grego, seu nome era Apolion. Abaddon, Apolion, nomes que ressoam com destruição e ruína. Ele, o anjo do abismo, o destruidor, o ruinador, era o soberano sobre esta terrível força de tormento que emergiu da fumaça do poço. Este rei sombrio governava sobre a agonia infligida, sobre a busca desesperada por uma morte que fugia. Sua autoridade sobre aqueles que não possuíam o selo de Deus era total durante o período estabelecido. Este período de angústia, esta primeira onda de juízo, teve seu ápice sob o comando deste rei do abismo. A picada de escorpião, a dor incessante por 5 meses, tudo fazia parte do primeiro ai. Uma aflição terrível que se abateu sobre a terra, trazendo desespero e sofrimento inimaginável. Os homens suplicavam pelo fim, pelo alívio que só a morte poderia trazer. Mas a morte lhes escapava, por ordem divina e sob a alçada deste poder das trevas. O reinado de tormento de Abaddon, Apolion, foi o selo desta primeira fase de juízos desencadeados pelas trombetas. Mas então, uma declaração é feita, solene e definitiva. Passado é já um ai. A primeira calamidade chegou ao seu termo. O período de 5 meses de tormentos sob os gafanhotos e seu rei, o destruidor, está completo. Uma pausa sombria. Marco no calendário do juízo divino. O primeiro ai. A primeira grande aflição predita cumpriu-se diante dos olhos do vidente. Uma etapa do plano divino de retribuição foi concluída. Entretanto, que ninguém se iluda com a aparente calmaria. O anúncio da passagem do primeiro ai não é um sinal de alívio permanente. É sim uma terrível advertência. Uma nota de que o pior ainda está por vir, pois a voz que proclama o fim do primeiro ai imediatamente acrescenta: eis que depois disso vem ainda 2 ais. 2 calamidades subsequentes, ainda mais devastadoras, estão prestes a se manifestar. O fim do reinado de Abaddon sobre esta praga específica marca apenas a transição para juízos de uma magnitude diferente, talvez maior. O primeiro ai foi terrível, mas é apenas o prelúdio para os 2 ais restantes. A trombeta da 6ª trombeta aguarda para soar, trazendo consigo a próxima onda de destruição e sofrimento. Predita que o anúncio da passagem do primeiro ai sirva como um lembrete solene de que o juízo prossegue. E os que não se arrependeram, que não buscaram a Deus, enfrentarão as próximas tribulações. O rei do abismo pode ter concluído sua tarefa com os gafanhotos, mas a obra de juízo não cessou. E então, o ar se partiu mais uma vez. O 6º anjo elevou a sua trombeta e a fez soar. Um som que ecoou pelos céus e pela terra, um som de terrível presságio para a humanidade restante. E das 4 pontas do altar de ouro, que jazia diante da face de Deus, ouviu-se uma voz poderosa, uma voz que carregava a autoridade do próprio Altíssimo. Essa voz se dirigiu diretamente ao 6º anjo, aquele que empunhava a trombeta final desta série. A ordem foi dada, clara e definitiva. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 4 seres celestiais, ou talvez caídos, mantidos cativos em um local específico da terra, o rio Eufrates, presos por um propósito divino, presos até o exato momento determinado pelo plano eterno. Eles não foram soltos aleatoriamente, foram preparados, aguardando para a hora, o dia, o mês e o ano preciso. Uma data marcada nos anais celestiais para um evento aterrador. E qual era o objetivo de sua soltura? O propósito para o qual foram mantidos e então liberados naquele instante exato. Era a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Sim, a destruição estava prestes a escalar a níveis inimagináveis. Após os tormentos que apenas afligiam e não matavam, agora vinha o julgamento que tiraria a vida. 1/3 da população mundial sobrevivente seria ceifado. E junto a essa liberação, ou talvez como resultado dela, um exército foi revelado. O número desses cavaleiros, desses guerreiros montados, era assombroso. Não se tratava de poucos milhares, nem dos centenas de mil. Era um exército colossal, inimaginável para mentes humanas. 200 milhões. Sim, 200 milhões de cavaleiros. E a voz que narrava a visão confirmou este número. Ouviu o número deles. Um contingente vasto, preparado para a batalha final contra a humanidade desobediente. Sua chegada era certa, seu propósito definido: matar. Este era o prelúdio de um julgamento avassalador que se aproximava velozmente. E então, eis que o 6º
sexto anjo tocou sua trombeta, e do altar de ouro, diante do Deias, uma voz ressoou, ordenando a soltura dos 4 anjos aprisionados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos, aqueles que estavam preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês, aquele ano, destinados a um propósito terrível, matar a terça parte dos homens. E o que se revelou foi um exército sem igual em número, 200 milhões de cavaleiros, sim, 200 milhões. E a visão daqueles cavalos e daqueles que os cavalgavam era de pavor e assombro. Eles vestiam couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões ferozes e imponentes. E de suas bocas não saía apenas relincho, mas fogo e fumaça e enxofre, uma torrente ardente pois era por meio destes 3 elementos, o fogo, a fumaça e o enxofre, que emanavam de suas bocas, que a terça parte da humanidade foi ceifada. 1/3 de todos os homens pereceu sob o poder devastador desta cavalaria sobrenatural. E o poder deles não se limitava à boca. Suas caudas também possuíam um poder funesto. Eram semelhantes a serpentes, com cabeças nas pontas, e com elas causavam mais dano e destruição. Diante de tal calamidade, diante da perda de milhões e milhões de vidas, diante da manifestação do juízo divino de forma tão explícita e aterrorizante, esperar-se e arrependimento, uma volta para o Criador que permitiu que tais coisas acontecessem. Mas que desespero, que cegueira do coração humano. Os homens que sobreviveram a estas pragas, os que não foram mortos por este flagelo, não se arrependeram. Não se arrependeram das obras de suas próprias mãos, das obras que desagradam a Deus. Eles persistiram em não adorar ao único Deus verdadeiro, continuando a se curvar diante de demônios e de ídolos feitos por suas próprias mãos, ídolos do ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que são inertes, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Que insensatez! E, não somente isso, não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Continuaram em seus pecados, mesmo após presenciar tamanha demonstração do juízo divino. Que lição sombria aprendemos aqui! Que a dureza do coração humano pode persistir mesmo diante do horror mais absoluto, e que o verdadeiro arrependimento é uma escolha que poucos, mesmo sob a mais severa tribulação, parecem dispostos a fazer.